A paz do Senhor, são 3h26, hoje é sábado, dia 11 de abril de 2020, então ontem foi dia 10 de abril, sexta-feira da Paixão, onde é comemorado a morte de Cristo. Por que comemorado a morte de Cristo? Porque através da morte de Jesus, hoje nós somos salvos, nós somos libertos, pela morte dele, né? Nós podemos agora ser ressuscitados. Hoje, então, no caso é sábado, e amanhã, né, vamos estar comemorando a ressurreição. Jesus, agora, ele tem todo o poder, fomos resgatados, ele já tinha todo o poder, mas pelo nosso pecado nós ficamos escravos. E foi pago um alto preço pela nossa vida, e só através desse sangue. Então, quando eu aceito Jesus como Salvador, eu reconheço que esse sangue que desceu da cruz é o caminho para a minha salvação. Eu estou lendo aqui no livro de Isaías 43. Isaías 43, o título é assim: Só Deus resgata Israel. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Remi significa resgatei. Não temas, porque eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia serva por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Aí pula para o 11. Não pro 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creias, e entendas que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aqui Deus está falando que Ele é o único Deus. Aqui, através do profeta Isaías, Deus toma a boca do profeta e fala ao povo para que eles venham largar suas imagens de escultura. Quando você começa a entrar no livro de Isaías, um dos principais livros assim, né, você começa a perceber que Deus não gosta de ser comparado com nada que se quebre, com nenhum material vil. Deus não gosta de ser chamado por nenhum outro nome, nem de ser comparado com outro Deus. É como eu sou a Márcia. Então você não adianta você me chamar de João, porque eu não vou atender. Não sou o João. Não adianta você me chamar de Vânia, de qualquer outro nome, de Janete, sei lá, porque não é o meu nome. Não sou eu sou a Márcia. Então Deus não gosta de ser chamado por nenhum outro nome. E aqui no versículo 11, ele é bem claro. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. No versículo 10, ele ainda fala assim: e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aqui ele está falando que ele é único, que ele é único. Em Êxodo, nos 10 mandamentos, né, fizeram uma confusãozinha nos 10 mandamentos, mas o segundo mandamento é: não adorarás nada, não adorarás, nem farás imagem de escultura, nem se prostrarás a ela, do que está nos céus, na terra e embaixo do mar. E Deus ainda fala, porque eu sou o único Deus. Então ele é único, único. E eu estava justamente agora lembrando, lá no Salmo 90, fala que 1000 anos são para Deus como se fosse um dia como 1000 anos, como a vigília da noite. O que Deus está querendo dizer é que não existe tempo para Ele.
Não existe tempo. O tempo não existe para Deus. O tempo existe para o ser humano. Nós nascemos, envelhecemos e morremos, né? Por algumas circunstâncias, alguns nascem e não envelhecem, só nasce e morre. Mas a sequência é nascer, envelhecer e morrer. Mas nós nascemos e morremos. Mas Deus não. Deus não nasceu, Deus não foi criado. Entender isso é complicado. O ser humano quer complicar. Mas Deus tem todas as respostas. O ser humano quer explicar coisas. Mas a própria Bíblia diz, eu não lembro se é em Levítico, em Números, não lembro qual livro, irmão. Não sou enciclopédia nem computador ambulante. Mas está escrito que as coisas reveladas são para nós. As que não são reveladas não são para nós. Ou seja, Deus tem todas as respostas. O pouco que Ele nos revelou, a gente consegue explicar. E eu estava aqui justamente pensando em algo que depois eu calculando, eu pensei, tem exatamente 20 anos. Tem exatamente 20 anos que já fez um pouquinho agora em novembro do ano passado, fez 20 anos que eu cuido da minha mãe, eu estava grávida e ficava no hospital lá com ela e eu acabava não comendo, não bebendo água, ficava direto no hospital, vim em casa, olhava meus filhos, não dormia direito e o bebê que eu estava esperando de 6 meses veio a falecer dentro da minha barriga, né? E depois que minha mãe veio para casa, né, tal, um dia, quando enfim, né, porque eu perdi o bebê, chorei muito, quase morri, né? Mas eu foquei mais também na doença da minha mãe, era o meu mundo desmoronando. Foi uma fase onde eu estava muito bem obrigada, longe das asas de Deus, aí o diabo veio e me deu um bandão. Todas as áreas da minha vida começaram a desmoronar sem eu entender. Rapidinho eu procurei a igreja. E eu estava aqui justamente pensando isso, Senhor, por que que eu falava contigo? Quando estava ruim eu corria para você, conversava contigo, orava, e quando estava tudo bom eu ia embora. Eu era uma pessoa como qualquer outra pessoa, eu só te queria para pedir as coisas, só queria a tua amizade para pedir as coisas. E eu pensei nisso justamente, que quando minha mãe veio para casa, como já em novembro fez 20 anos, eu perdi um bebê, eu perdi o bebê em janeiro do ano de 2000, né? Em janeiro do ano 2000, então faz 20 anos que eu perdi esse bebê. Eu perdi um bebê com 6 meses, eu tava com barrigão, era um menino, né? Quando tiraram não me deixaram ver, mas a menina da limpeza falou que ele era russinho, lourinho, então eu lembrei do Júnior, que nasceu muito louro, muito russinho, né? E pedi para enterrar. E uma madrugada dessa, eu lá em Saracuruna, morava em Caxias, no meio do mato de Saracuruna, com a minha porta aberta, porque eu tinha síndrome do pânico e eu estava sem ar, né? Podia ver a rua, porque não tinha muro, não tinha cerca nem nada, quer dizer, um perigo danado. No meio do mato, com a porta aberta, quem passasse na rua podia entrar pela minha casa e invadir, mas quem tá com pânico não pensa nisso, né? Precisa respirar. E eu ali tentando me acalmar, eu comecei a ler a Bíblia, eu não era crente, né? Só queria Jesus, porque eu estava tendo uma crise de síndrome de pânico, né? E eu comecei a ler a Bíblia, ali lendo a Bíblia eu comecei a orar e eu fiz uma frase vinda do coração, é uma oração. Eu fiz uma frase para Deus, eu falei, Deus, por que você matou o meu bebê? Aí fiquei meio assim, né, porque matou, aí refiz a frase, falei, Senhor, porque você permitiu que ele morresse? E eu comecei a chorar, porque foi muito difícil, perder um bebê com 6 meses, ter que fiz um parto, para tirar o bebê morto, ele já estava apodrecendo, porque eu fiquei 3 dias com ele, né, morto. E eu comecei a chorar. E aí, no meio da noite, irmãos, eu lembrei disso porque é 3 e pouca da manhã. E era 3 e pouca. Eu ouvi aquela voz suave falando assim, você ia batizar o bebê. Na hora eu não parei para pensar que eu estava no meio da sala sozinha, tiro na Vila Aliança, dá para ouvir daqui. Rajada de tiro. E eu não pensei
É horrível ficar ouvindo tiro, né? Mas eu vou acabar esse vídeo aqui e vou orar novamente, né? Porque eu tava orando. Eu ouvi a voz suave, que pessoas estão sendo mortas nesse momento, né? A gente tem medo de morrer, mas a gente não tem medo se vai pro céu ou se vai pro inferno, né? Como foi falado, né? A gente nasce, envelhece e morre, alguns nascem e morrem. O problema é que morre e vai para onde, irmão? Existe céu, existe inferno. Grandes médicos, grandes cientistas já começaram a crer e acreditar em Deus. Porque quanto mais eles estudam para provar que Deus não existe, mais eles começam a entender que Deus existe. Então eu ouvi a voz suave de Deus falando que você ia batizar o bebê. Naquele momento eu não parei para pensar que há 20 anos atrás, né, irmão? Não parei para pensar que eu estava sozinha numa sala, que não tinha ninguém, que eu ouvi uma voz, né? Não parei. A única coisa que eu parei para pensar naquele momento foi no que a voz me disse. Porque quando eu era católica, eu fazia catecismo. E a primeira vez, eu sou ruim com data, eu estava aqui calculando, eu pensei que era com 6 anos, não, mas eu acho que era entre 7 anos e meio, 8 anos, por aí. Ou entre 6 e 8 anos de idade, mas acho que o mais certo é entre 7 e meio, 8 anos. Eu estava fazendo catecismo na igreja de Antônio, lá em Duque de Caxias, Santo Antônio, Duque de Caxias, eu fazendo catecismo lá, e a freira me levando, não, a minha mãe me levando lá para trás para a freira, que dava aula. Eu vi um monte de imagens toda quebrada num canto, né? Muita imagem, muita mesmo. Estava jogada num canto, acho que para jogar no lixo, e as imagens todas quebradas ali, muitas imagens de diversos santos, né? Quebrados. E eu perguntei para minha mãe, acho que eu tinha 7 anos e pouco, porque eu aprendi a ler com 6 anos, 6 anos. E o padre mandou comprar uma Bíblia e eu comecei a comer Bíblia. E eu perguntei para minha mãe, mãe, o que é aquilo? E a minha mãe foi e falou assim, aquilo é Deus. E pela primeira vez na minha vida eu ouvi a voz de Deus. Deus veio e falou assim, Deus quebra. E aquilo começou a turbar a minha mente. Eu só lembrava daquelas imagens, eu não lembro o que o padre me ensinou naquele dia, não lembro de nada. Eu só lembro da freira me trazendo de volta, que depois trazia as crianças, e nós ficávamos no lado, e o padre que estava celebrando a missa mandou que nos ajoelhássemos. Mas antes disso, eu fiquei olhando aquela imagem enorme, né? E eu ficava pensando assim, se cair vai quebrar? Se cair vai quebrar? Se cair vai quebrar? Deus não quebra, Deus não quebra. E aquela voz, aí quando o padre mandou se ajoelhar, irmão, me perdoa, eu era católica, mas eu ouvi a voz de Deus. Eu já apanhei muito por ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas há uma grande diferença entre escutar e ouvir. Escutar a gente escuta, mas se a gente não muda, não se converte, não começa a buscar entendimento, porque Deus falou, o meu povo perece, perece significa sofre. O meu povo sofre por falta de entendimento. Se eu não busco saber a verdade, eu vou viver numa mentira. E quando o padre mandou se ajoelhar ali, eu falei, mãe, eu não vou me ajoelhar. Minha mãe começou a me dar um festival Paraíba, né? Paraíba é educar filho assim. Festival de beliscão. E eu, mãe, eu não vou, que Deus não quebra, Deus não quebra, Deus não quebra. E minha mãe olhava, eu creio que eu tinha 7 anos e pouco, né? Minha mãe me olhava, não conseguia entender o que estava acontecendo. E me beliscava mais, aí minha mãe não me batia na rua. Eu já sabia, quando cheguei em casa, eu levei uma surra de fio, que minha mãe pegava esses fios mesmo, fio, dobrava assim ainda, me bateu. Aí eu falei para ela que aí que eu não ia me ajoelhar mesmo, que se aquilo fosse Deus, ela não ia me bater, né? Aí ela me levou no terreiro, que ela costumava ir, aí a mãe de santo me benzeu, jogou uma água, fez umas macumbinhas lá, para expulsar esse demônio. Aí eu fiquei calada lá e de mim falasse lá, né? Fiquei calada lá, deixando a mulher me benzer, jogar água, fazer um monte de coisa assim, eu ficava me rodando, né? E quando eu voltei para casa, eu falei, agora que eu não vou mesmo, porque você me levou lá no capeta. Não vou me ajoelhar, aquilo não é Deus, Deus não quebra, Deus não quebra. E eu apanhei,
muito. Minha mãe quase me matou, mas eu quase morri, mas eu não me ajoelhei nunca mais para uma imagem. E minha mãe não conseguia entender, mas eu também não sabia que Deus tinha falado comigo. E minha mãe, apesar de eu ouvir a voz de Deus tão cedo, minha mãe não, eu não me converti. Minha mãe se converteu primeiro e uma vez, eu falei com ela, eu falei, agora tu é crente, né? Quando tu quase me matou lá de surra de fio de ferro para me ajoelhar para as imagens, aí ela deu um risinho de lado e falou, Márcia, me perdoa. Eu não sabia, né? Mas ela veio se converter primeiro, ela abriu a porta para Jesus entrar e eu, foi a primeira vez que eu ouvi. A minha mãe, quando com essa história de eu tô dentro da igreja católica, macumba, bebida, né? Ia na missa no domingo de manhã, à tarde eu bebia. Irmão, tô falando da minha vida e isso eu tenho direito. Não vem me criticar, nem tirar meus vídeos do YouTube. Eu tô falando da minha vida, o que eu vivi, a minha realidade. E eu tenho um direito de falar o que eu quiser sobre mim. Eu tô falando de mim. Então ela ia na missa de manhã, de tarde enchia a cara de cachaça, passava o dia inteiro bebendo, né? É complicado isso. Então, quando minha mãe aceitou Jesus, minha mãe manifestou legiões, ela entrou na Assembleia de Deus pequenininho, manifestou legiões para a glória de Deus. Tinha crente lá que buscava a presença, porque hoje em dia está difícil de achar um crente que repreende demônio, a maioria está metendo o pé. Demônio manifestar, que já está difícil de manifestar dentro da igreja. Se o demônio manifestar, meia dúzia corre, porque o demônio vergonha mesmo, fala quem? Tu? Para me expulsar, fala na cara, né? Então tem que ter vida no altar. Mas eu glorifico a Deus que tinha. Minha mãe orou, minha mãe aceitou Jesus como Salvador. E a primeira coisa que minha mãe fez, minha mãe tinha uma imagem de Jorge, não pela igreja católica, mas pelo terreiro, amém? Eram imagens, tinha outras imagens, não da igreja, do terreiro, as mesmas imagens, tá? Ela, apesar da minha mãe ser católica, minha mãe tinha todo aquele ritual que a mãe de santo mandava ela fazer. Tinha o copo com os carocinhos, tinha um monte de breguete, folha de São Jorge, umas ferraduras, uns troços na parede. Então essa imagem de Jorge que ela tinha, com copo d'água, essas coisas, não era da igreja católica. As velas que ela acendia eram coisas que foi ensinada pela mãe de santa, aquela coisa toda, né? Para minha mãe era tudo a mesma coisa. E essas imagens, essa mesma imagem tem lá no terreiro. Amém? Não me meto nisso. Não posso fazer nada. De onde surgiu, de onde veio. E a primeira coisa que minha mãe fez foi pegar um martelo e quebrar todas essas imagens. E aí minha mãe foi liberta de uma vez por todas. Minha mãe tentou se libertar, minha mãe bebeu mais de 18 anos. Minha mãe era alcoólatra de beber, de cair, da casa feder, de cair pelas ruas, ter que vir trazer para casa. Aquela coisa toda, minha mãe bebia muito, muito, muito mesmo. E minha mãe só conseguiu, tentou sozinha se libertar do vício da bebida. Minha mãe só conseguiu quando ela entrou pela Assembleia de Deus, pequenininha, aceitou Jesus com todo o seu coração e foi tirando tudo que é anátema. Eu lembro da minha mãe, agora falando isso que eu lembro, minha mãe jogando aquela água de copo fora, jogando os caroços no lixo, tirando as coisas da parede. Minha mãe limpou a casa. Porque a gente tem que limpar a casa para Jesus entrar. E Jesus entrou verdadeiramente. Minha mãe, depois daquele dia, nunca mais bebeu um copo. Minha mãe venceu o vício do alcoolismo. E depois, essa vez, quando Deus falou, você ia batizar o neném, então essa voz me espantou. Por quê? Porque o pai dos meus filhos, ele era católico. E eu já tinha batizado o Júnior, já tinha batizado a Stephanie, e estava havendo uma disputa para batizar esse bebezinho, né? Já uma guerra danada, todo mundo querendo batizar e a gente não queria magoar ninguém, né? E não sabia o que fazer. E Deus falou, você ia batizar o bebê, né? Deus não, naquela hora, ele não me respondeu porque levou o bebê. Mas eu entendi que ele não queria e eu me espantei comigo mesmo, porque se Deus tinha me falado que ele não estava nas imagens,
que ele não gosta de ser comparado com um produto que se quebra, porque Deus não quebra. Deus não pode ser carregado de um lugar para outro, ao contrário, ele nos carrega. Então, isso tudo eu ouvi de Deus, irmão. Não me bate, não. Quer bater em alguém? Bate em Deus. Vai lá, grita com ele, porque por incrível que pareça, mesmo que você grite com ele, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele vai falar com você com maior amor, com maior carinho. Vai lá te responder, te ensinar com o maior amor. Nunca vi Deus para ter tanto amor, tanta paciência, né, Pai? Oh, meu Deus, não existe outro igual. Amor igual o dele não existe, não. E ele, o tiroteio já parou, tá? E então, quando Deus falou isso, eu vim a entender o que eu estava fazendo de errado. Chorei mais um pouco, aceitei. O Espírito Santo, ele é consolador, ele veio consolando, né? E alguns anos depois, 4 anos depois, 5 anos depois, acho que a Diana nasceu em 2005, veio nascer Diana. Deus veio me dar Diana, minha princesinha espiritual. Hoje mesmo nós estávamos vendo um filme aqui e eu falei, Diana, você com 3 anos, né? E começamos a lembrar que 3 anos Diana entregava profecia, o que eu via, Diana via, e Deus usava a Diana com 3 anos no profundo. Então a Diana, o Júnior, a Stephanie, também sempre ouviram a voz de Deus, mas se botando no coração, há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Escutar é aquilo que minha mãe falava, entrou por aqui, saiu por aqui. Isso é escutar. Ouvir é quando entra por aqui, não sai por aqui. Daqui vem direto para o coração. Amém?